Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para falar da rodada número 18 do Campeonato Brasileiro e falando do Vasco da Gama, conseguindo aí uma vitória importante em São Januário e agora está aí na 19ª colocação do campeonato, tentando reagir ao Campeonato Brasileiro e também a primeira vitória em casa do Campeonato Nacional que nós vamos estar falando hoje. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal de YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal de YouTube, compartilhando os nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também nos acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo que teremos o nosso Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, né? E também nos acompanhando todo sábado, a partir das 11 da manhã, o nosso Conversa de Torcedor. E você pode nos acompanhar através do YouTube, claro, você pode acompanhar o Conversa de Torcedor pelo YouTube, também acompanhando pela DAI 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet, correto? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o jogo entre Vasco e Grêmio, que foi um jogo que o Vasco da Gama conseguiu uma sua grande vitória, gol do estreante Pavegete, né? Gol do Pavegete, que estreou a equipe do time do Vasco da Gama no jogo de domingo. Então, voltou a vencer depois de 4 jogos do time do Vasco, sai da lanterna do Campeonato Brasileiro e o time do Ramon Dias conseguiu essa vitória, né, conquistando conquistando a terceira vitória do Campeonato Brasileiro, certo? E, claro, o Vegete entrou no segundo tempo e garantiu os 3 pontos depois do cruzamento do Gabriel Peck. Então, vamos falar aqui, pessoal, do jogo. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui nessa estreia que o Vegete fez no jogo contra a equipe do Grêmio. Vamos falar aqui, para a gente falar muito sobre o detalhe bastante importante para a gente falar aqui, porque o início de jogo foi muito morno, equilibrado, principalmente o que aconteceu, né, que tem muitos lances, né, de lances, né, que a gente vê em que nos primeiros lances do primeiro tempo que teve a caneta do Reinaldo, a caneta do Ferreira, né, em cima do Robson, que foi desarmado nos primeiros minutos. Depois aí o lance do Sebastião Ferreira, que não alcançou essa bola do lance do Herediano, que arrancou pela direita, encontrou o Peck na esquerda, o atacante fez o cruzamento e buscando ele, mas o Santa Cruz não alcançou. Mas, falando aqui de uma investida do Peck também aos 9, do lance do Parachetes, que fez uma bela invenção e encontrou o Gabriel Peck, certo? E na ponta esquerda, né, ele dominou, arriscou com o pé direito e chutou, e o chute saiu forte, né? Mas a bola foi demais e foi para fora. E aí a resposta do Soares veio aos 11, do lance que teve, o Natan recuperou a bola, abriu para o Bitelo, ele viu o Soares livre na entrada da área e rolou no meio e o centroavante chutou, né, pegou de primeira, né, mas o Léo Jardim espalmou, né, isso é a primeira vez, né, entre os dois, né. E também teve aí o lance do Ferreira aos 17, né, que recebeu na ponta esquerda, mais uma vez ele, acionado, entrou na área do Vasco, driblando por 2 adversários, mas quando ficou de frente para o gol, o adversário não finalizou e perdeu a bola. Então, uma jogada que a equipe, no primeiro tempo de partida, teve equilibrado, mas foi morno por conta de o jogo não ter boas ações. E o Ferreirinha também, aos 22, teve a repetição. O João Pedro recuperou a bola na direita, tocou no meio para o Natan, que deixa passar, e o Ferreira domina e chuta, mas a bola sai rasteira e foi para fora, né? Jogada perigosa contra o Vasco. E aí a resposta foi com o Herediano, 2 minutos depois, e o Herediano recebeu na direita, puxa para o pé esquerdo, né? Tenta a batida colocada, a bola sai pela linha de fundo e não leva perigo para o goleiro do time do Grêmio, que é o Gabriel Grando, né? E aí, das duas equipes, né, para tentar, né, conseguir, até porque os detalhes também, que até assustou aí aos 41 minutos do primeiro tempo, que a equipe
que as equipes, né, o time do Vasco tem essa opção aí que tem a dificuldade para sair jogando com essa dependência do camisa 10, né? Ainda tentando conseguir, né, fazer as jogadas, já que a equipe do Grêmio faz uma marcação, né, pelas circunstâncias que o Grêmio tem, uma marcação forte na defesa, né? E que o time do técnico Renato Portaluppi não fez esse esquema de três zagueiros por conta disso, né? Que é para tentar ter mais intensidade. E aos 41 minutos, né, de muito perigo para a equipe do time de perigo contra o Grêmio, né, e a favor do Vasco da Gama, na cobrança do Paulinho, né, o Grêmio saiu mal do gol e a bola ficou viva dentro da área. Na sobra, o Zé Gabriel finalizou, mas a bola desviou e foi para escanteio. E aí, meus amigos, né, temos aí no lance aos 43 também, do lance do Soares de novo, né, o Carvalho tocou para o Soares, que domina de pé direito na entrada da meia-lua, arriscou de pé esquerdo, e aí o Léo Jardim espalmou para escanteio, né? A equipe do time do Vasco, as duas equipes tentando conseguir ter esse equilíbrio da partida, mas foi morno no primeiro tempo, né? Que não foi tão emocionante, né? Que a equipe do Vasco da Gama teve dificuldades para colocar isso no meio de campo, faz tudo pelos lados, pelos alas, né? Inclusive com o Piton e o Paulinho pela direita, pela ala direita o Paulinho e o Piton pela esquerda. E o Grêmio tendo aí a marcação, tendo os ataques aí no meio de campo, trabalhando no meio de campo com o Natan, com o Ferreirinha, né, mais pelo lado, né, o Natan meio, né, trabalhando pelo meio e fazendo as jogadas com o Soares, que é muito perigoso. Então a equipe do Vasco, né, precisa ficar tentar ficar mais atenta por conta disso, que é uma situação que você fica com esse sentimento, olha, esse tipo de três zagueiros não adianta para tentar conseguir fazer. Aí teve o primeiro tempo encerrado, né, o primeiro tempo encerrado de partida, né? E aí veio o segundo tempo de jogo, segundo tempo de partida, aí sim teve mais emoção. Teve mais emoção porque tivemos aí que melhorou a partir dos lances finais de jogo, certo? E os lances finais, né? E que o Vasco buscando resultado, lógico, buscando resultado da vitória, lógico, em que está precisando, em que o time do Vasco buscou aos 5 minutos de jogo, 2 minutos de jogo com o PEC, e que teve uma bonita troca de passes, né, do Vasco, em que saiu tocando desde o goleiro, o Paulinho entrou na boa, tocou a bola para o PEC, e o atacante saiu cara a cara com o goleiro Grando, mas na hora de chutar é travado pelo João Pedro, né, que mandou para fora. Aí teve a situação aí do lance, né, do time do Grêmio, teve a chance com o Soares, mas teve ele estava em posição irregular, o jogador do Grêmio. Então, a equipe do time do Vasco, buscando a vitória, lógico, buscando a vitória, inclusive, em que a equipe do time do Vasco, superando aquele momento bom do Grêmio, né, que teve as substituições no segundo tempo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, e que temos aqui do lance também do, 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 do Sebastião Ferreira, que fez pivô aos 12, o Orediano bateu de primeira na entrada da área, o Gabriel Grando fez a defesa sem dar rebote, né? E aí teve substituições aí no time do Grêmio, entraram o Gustavinho e o Bezosi, né? Para as saídas do Ferreirinha e do Natan. Aí que teve essa situação do time do Vasco, em que Miranda entrou no lugar do Bambu, o Robson Bambu, e o Vegete entrou no lugar do Ferreira. Então, o Vegete foi chamado pelo treinador Ramon Dias, né, estreando na equipe do time do Vasco da Gama, mas vamos falar aqui dele, vamos complementar tudo aqui para vocês. Por quê? Por que eu estou falando isso? Foi um jogador muito importante nessa partida para a equipe do Vasco. E o Eric Marcos entrou no lugar do Orediano. E aí, o time do Grêmio
tendo mais chances de gol, né? Mais uma chance para o Grêmio com o Bitelo. O Grêmio fez uma bonita jogada. O Bezosi toca para o Reinaldo, que fez um drible, tocou para o Soares. E o uruguaio passa bonito em cima do Medel, rola para o Bitelo, que bate de primeira, mas em cima da marcação. Grande chance perdida para a equipe do time do Grêmio. E aí, teve a chance da equipe do Vasco, né, do lance com o Miranda de cabeça, né? O Eric Marcos fez o cruzamento, né? E o cabeceio do Miranda, mas a bola saiu por cima do gol do goleiro Gabriel Grando. E aí apareceu o Vegete, né? Para aparecer nos lances. Então, com espaço, Paulinho arrancou pelo meio, né? Encontrou um bom passe para o Cano, ou melhor, para o Vegete, né? Para o Vegete. E o centroavante tocou, dominou dentro da grande área, bateu cruzado e o Grando defendeu na hora, salvando com o pé aos 25 minutos. E aí o Ramon Dias fez mais substituições, né? O Marlon Gomes entrou para a saída do jogador Praxedes. Perdão. Aí a saída do jogador para a saída do jogador Praxedes, né? O Marlon Gomes entrou. E mais uma chance com o time do Vasco, aos 29, com o Miranda, né? Que entrou na área, na grande área, pela direita, e bateu rasteiro para o gol, mas o Gabriel Grando, melhor dizendo, ficou com a bola e teve mais substituições do Grêmio, com o Gustavo Martins e o Mila entraram para as saídas do Bitelo e do Gabadio. Aí a equipe do time do Vasco tentou fazer o gol com o Piton aos 33, do lance de falta, que o Piton buscou a batida por fora da barreira, mas a bola saiu pela linha de fundo. E aí, aos 35 minutos, e teve a chance que precisava do lance, né? A equipe do time do Vasco. Principalmente, até no lance aí, o goleiro gremista, o Gabriel Peck, o Gabriel Grando, melhor dizendo aí, apareceu novamente aos 29, depois do desvio contra o Giovini, né? Melhor dizendo aí, aos 33 do lance do Piton, né? Que teve. E questão de tempo, inclusive, era questão de tempo do lance de gol, né? Aos 33, aos 34, né? Do lance que o Paulinho arrancou, Peck cruzou e a bola foi aí diante do estreante Vegete completar de cabeça e o tricolor, né, fazendo 1-0 aí o time do Vasco. Aí tentou ir para o ataque, né? O Portaluppi, o Renato Gaúcho, entrou com o centroavante, né? Com o atacante André no lugar do Vini, para tentar buscar o resultado, para tentar buscar o empate, né? Para tentar buscar o empate, e o jogador Figueiredo entrou no lugar do Gabriel Peck, né? Então, meus amigos, teve duas oportunidades no time do Grêmio, com o lance do Gustavinho, do lance do escanteio do Grêmio, aos 46, que a bola sobra, né? Teve um desvio antes de rolar para o jogador Gustavinho. Teve aí do lance do André, né? O centroavante André, né? Que teve o desvio, né? Antes do chute do Gustavinho, o desvio do André, e aí o Gustavinho pegou mal e mandou para fora, que era a chance do empate da equipe do time do Grêmio. E outro detalhe também do Léo Jardim, que salvou a equipe do time do Vasco, né? Na hora exata, né? O Reinaldo arremessou o lateral na área, né, do Vasco, a bola sobra para o Soares, que chutou, o uruguaio pegou de primeira, né? Pegou de primeira o uruguaio, mas o goleiro Léo Jardim fez grande defesa, né? Garantindo essa vitória do Vasco, né? Mais um lance aí que depois de 599 minutos, né? 599 minutos depois, o Vasco fez o seu gol, né? E o último gol foi no dia 9 de março, né? No jogo no Campeonato Estadual, né? Foram 599 minutos em São Januário, né? Sem balançar as redes, então, e a gente está vendo aí o Vasco voltando a vencer, voltando a conseguir a vitória depois aí pelo Campeonato Brasileiro, são mais de 880 dias sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Então, meus amigos, o time do Vasco, para a gente falar das estatísticas de jogo aqui, 54% para o Vasco contra 46% do Grêmio em posse de bola, faltas 19 a 17 para o time do Vasco, 19
a 17 para o Vasco da Gama. Finalizações, 12-11 para a equipe do time do Grêmio, e finalizações no gol, 5-4 para a equipe Cruz Maltina. Então, a equipe do time do Vasco conseguindo uma grande vitória, né? Uma vitória importante para respirar aliviado do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, certamente que isso vai ter de uma forma, né, de uma maneira, né, que nós vimos aí, que nós vamos estar acompanhando, que a equipe do Vasco possa tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, e vai ter na próxima partida contra o Bragantino, na próxima segunda partida às 9 da noite. Tá certo? Então, o Vasco está com 12 pontos, está na 19ª colocação do campeonato, repito, né? 12 pontos, né? O América Mineiro com 11, o último colocado, então passando a equipe do América Mineiro na competição. Então, temos aí o Vasco contra o Bragantino, às 21 horas da próxima segunda-feira, e a equipe do time do Grêmio, que está na 6ª colocação com 30 pontos, enfrentará o Fluminense no próximo domingo, às 4 da tarde, lá em Porto Alegre, certo? Muito obrigado a todos, né? Muito obrigado a todos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e ainda seguindo pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Conversas Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, hoje, nessa terça-feira, temos aí o Conversas Torcedor Notícias, às 18 horas, com muitas informações para vocês, e também acompanhando o Conversas Torcedor ao vivo, a partir das 11 da manhã, de todo sábado, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversas Torcedor, pela rádio NSC 98.7 FM, pelo site radioNSC.com e também pela Rádiosnet também, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado a todos vocês e aquele abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus.